Olá, eu cumprimento aqui a turma do segundo módulo do curso de Tecnologia em Agroecologia. Eu sou a professora doutora Andressa Rego da Rocha, irei ministrar essa disciplina a vocês junto com o professor Hernando, e a nossa aula de hoje terá como tema célula vegetal. É importante começarmos o estudo da biologia do vegetal entendendo o que é a célula. Até porque elas são as unidades microscópicas que formam o corpo desse vegetal. E para entender o seu funcionamento é necessário compreender a sua estrutura. Inclusive, a descoberta das primeiras células se deu diante da observação do tecido vegetal morto do sobreiro, que é um tipo de carvalho. Utilizando-se um microscópio rudimentar, observou-se pequenos compartimentos microscópicos que são espaços delimitados por parede celular vegetal nessa imagem. Posteriormente, outras estruturas foram descritas, como por exemplo o núcleo, que é onde o material genético está armazenado. A célula vegetal apresenta então uma parede celular, que é o envoltório mais externo dessa célula, e ainda o protoplasto, que é constituído por membrana, citoplasma e núcleo. A célula animal e vegetal apresentam diversas semelhanças. Nós podemos observar, por exemplo, um núcleo bem delimitado em cada uma dessas células. Além disso, o conteúdo citoplasmático pode ser visualizado sendo delimitado por uma membrana plasmática. Entretanto, a célula vegetal, por apresentar, além da membrana plasmática, uma parede celular, esse envoltório aparece mais bem definido e espesso. Apesar da célula vegetal e animal serem eucarióticas, as células vegetais apresentam estruturas específicas que são a parede celular, os vacúolos e os cloroplastos. Vamos estudar mais a fundo cada uma dessas estruturas. Observe nessa imagem a parede celular vegetal, a membrana plasmática mais fina, logo abaixo dessa parede, o envoltório nuclear, que armazena o material genético, onde pode ser visualizado ainda o nucleolo, cloroplastos nessa célula, mitocôndrias e um grande vacúolo ocupando o espaço celular. Estudaremos essas estruturas em detalhes para melhor compreensão da célula vegetal. É importante que você aprenda a identificar as estruturas celulares, ainda que elas estejam sem identificação. Então, os componentes estruturais que distinguem as células vegetais são estes: parede celular, plastídeos e vacúolos. Vamos conhecer melhor a parede celular dos vegetais. Ela limita a expansão do protoplasto e, além disso, é cristalina, mas ela pode ser corada com azul de metileno e fucsina básica. O material que constitui essa parede são polissacarídeos, como a celulose, a hemicelulose e pectinas. Além disso, outros componentes podem estar presentes, como a calose, que aparece principalmente sendo depositada em plantas que sofreram ferimentos mecânicos ou estresse. Além disso, há glicoproteínas, proteínas estruturais, cutina, suberina e cera, sendo que a cutina e a cera se associam para formar a cutícula, e a suberina, que são duas importantes estruturas de revestimento para paredes de tecidos externos que protegem o corpo da planta e reduzem a perda de água. Essa parede celular, ela determina o tamanho e o formato da célula, ela possibilita o crescimento da célula até determinado ponto, ela é responsável por absorção, transporte e secreção de substâncias, além de defender o vegetal contra bactérias e fungos. Essa parede celular, ela pode ser primária ou apresentar ainda parede secundária. Veremos como se dá. Observando esse esquema,
Vemos aqui microfibrilas de celulose, que se associam com hemicelulose e pectina, formando essa parede primária. A parede celular vegetal permite ainda a comunicação entre células. Em células que apresentam somente parede celular primária, existem os campos de pontuação primários. E em células que apresentam a parede primária e secundária, esses campos de pontuação primários se transformam em pontuações. Vamos verificar aqui nessa imagem que entre uma célula e outra há os campos de pontuação primários, onde os plasmodesmos são regiões de contato entre citoplasmas de células, e os desmotúbulos são retículos endoplasmáticos que se comunicam entre essas células. A camada da parede celular vegetal pode ser observada aqui. Então, em branco aparece a parede primária mais externa e camadas de parede secundária podem ser depositadas. Observe aqui a camada S1, S2 e S3. Ela pode ter inúmeras camadas. A direção do crescimento da célula vegetal depende da direção das microfibrilas de celulose que estão presentes na parede primária. Já os plastídeos são organelas organizadas a partir de dupla membrana. Então, elas têm origem endossimbiótica, ou seja, acredita-se que uma bactéria foi fagocitada pela célula e passou a viver ali de maneira simbionte e desempenhando um papel especializado dentro dessa célula. As evidências dessa ocorrência são a dupla membrana dessa organela, presença de DNA circular próprio similar de bactérias e ribossomos dentro dessa organela. Portanto, ela é considerada uma organela semi-autônoma. Os plastídeos podem ser de diferentes tipos. Os cloroplastos, que são os mais famosos, que são plastos verdes. Os cromoplastos, que apresentam outros tipos de pigmentos, portanto, outras colorações. E os leucoplastos, que são plastídeos brancos transparentes. A classificação dos plastídeos se dá considerando-se os sistemas de membranas internas, além da dupla membrana que reveste essa organela. Os protoplastídeos apresentam lamelas simples, assim como os estioplastos, que são aqueles presentes em plantas germinadas no escuro. Os cloroplastos já têm um sistema complexo de membranas internas. Os cromoplastos são pequenos, armazenando pigmentos, e os leucoplastos são brancos e podem reservar substâncias diferentes. Se eles reservarem amido, são chamados amiloplastos. Se reservarem óleos, são elaioplastos. E no caso de proteínas, proteoplastos. Observe que os plastídeos têm ampla plasticidade, ou seja, eles podem se converter de um tipo para o outro, dependendo da presença de luz e da frequência ou intensidade que ocorre a fotossíntese. Um cloroplasto maduro, ele pode se tornar um cromoplasto. Um cromoplasto pode se tornar um amiloplasto e vice-versa. Observe aqui essa plasticidade de diferenciação dessas células. Os cloroplastos, que são as organelas mais conhecidas, são responsáveis pelo processo fotossintético. Verifique que dentro dessa célula há vários cloroplastos e o tamanho deles em relação a esse núcleo. Vamos observar agora aqui, nessa imagem, um tecido vegetal, onde há várias células. Então, você observa com esse aspecto hexagonal uma célula vegetal repleta de cloroplastos no seu interior.
Nesse caso, essa célula não foi corada artificialmente. Os cloroplastos apresentam-se esverdeado naturalmente, devido à presença do pigmento clorofila, muito importante para a fotossíntese ocorrer. Se nós pegássemos um cloroplasto desse, que se apresenta dentro da célula, e fôssemos observar o seu interior, o que podemos observar no interior do cloroplasto são membranas em forma de discos, que são denominadas tilacoides. Essas tilacoides amontoadas em conjunto formam o que chamamos de grana. Entre esses amontoados há comunicações, que são chamadas de lamelas. O conteúdo entre essas membranas é chamado de estroma, e a presença ainda dentro dessa organela de ribossomos, DNA circular e ainda grãos de amido que podem ser armazenados nesta. Outra estrutura celular vegetal importante são os vacúolos. Os vacúolos têm uma única membrana que delimita essa organela e é chamada de tonoplasto. Dentro dele há água, cristais e secreções. É responsável pela regulação osmótica da célula e o balanço de íons dentro dela. Nessa imagem, podemos observar vacúolos no interior dessa célula vegetal. Aqui é o seu núcleo. Aqui, observamos outra fotomicrografia, verificamos o núcleo e vacúolos no interior dessa célula. Há um acúmulo de cristais que, de acordo com sua organização, são chamadas de drusas ou ráfides. Os vacúolos são responsáveis pelo armazenamento de substâncias ergásticas úteis ao vegetal, como açúcares, proteínas, grãos de amido, cristais, podendo ocupar até 80% do volume celular, o que está intimamente relacionado com a associação da parede celular com a membrana plasmática. Uma vez que a célula está cheia de água ou repleta, o vacúolo está expandido. Dessa forma, a parede celular e a membrana estão expandidas, dando um aspecto de turgidez a essa célula. Em meio isotônico, essa célula encontra-se em equilíbrio osmótico, e em meio hipertônico, essa célula perde água, o vacúolo acaba murchando, inclusive o vegetal também vai apresentar aspecto murcho, devido a pouca quantidade hídrica no interior da célula. Então, aqui nós observamos que, nesse último caso, a membrana se contraiu, estando fixa a parede celular somente em alguns pontos. Além dessas estruturas que são específicas da célula vegetal, outras organelas são fundamentais para a sobrevivência desses seres vivos. As mitocôndrias, responsáveis pela respiração celular, ou seja, vegetal também respira. Os peroxissomos, que têm um papel importante na fotorrespiração. O complexo golgiense é fundamental para a excreção de substâncias celulares. O retículo endoplasmático, onde há produção e transporte de substâncias diversas. O citoesqueleto, que dá sustentação para essa célula e para as organelas dentro dessa célula vegetal, que ele é constituído por microtúbulos, e os ribossomos, que são organelas onde ocorre a síntese de proteínas fundamentais para o metabolismo celular. Corpos lipídicos podem ser visualizados dentro de células vegetais, e essa célula apresenta ainda um movimento de organelas. Aqui nós temos a epiderme de Elóder, que
que é uma planta ornamental de aquário. Nela, as células vão compor o tecido dessa planta. E aqui podemos visualizar os cloroplastos em movimento devido à ciclose na célula vegetal, que é o movimento das organelas no interior dessa célula. E é isso, pessoal. Vamos estudar as estruturas da célula vegetal para compreender os processos fisiológicos que essa planta é capaz de executar. Obrigada e não pude me estender devido ao tempo reduzido da aula. Abraços, bons estudos!